Primeiro ano, em ordem. Espero que o simulado vocês tenham se saído bem, por mais que seja essa dificuldade, né, enfrentada por nós. E também quero animá-los quanto à prova e dar uma dica. De 50% a 60% da prova, eu acho que uns 50% da prova eu tirei do livro mesmo, para facilitar. Eram questões assim bem fáceis, voltadas, se você ler o livro e se vocês se lembrarem de que maneira que eu fazia questões, é bem voltada para o livro. E as outras questões, claro, tendo que elaborar inúmeras, são várias questões, aí eu coloquei e tentei fazer o melhor possível para vocês. Mas de qualquer forma é algo novo, vocês podem estar preocupados e às vezes receosos, né? Mas que Deus abençoe. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Estudem mesmo, olha lá, qualquer dúvida, vocês têm acesso a mim, pode chegar que a gente tenta resolver da melhor maneira, tá? Então vamos lá, continuando na filosofia, no módulo 1, capítulo 3, agora são origens e sentidos, e eu acredito que vai dar para entrar na filosofia antiga. Porque quando eu falo que origem e sentidos que a filosofia dá, o autor ele deixa bem claro uma coisa assim: a filosofia é uma atividade humana que surge de motivações, interesses e circunstâncias. Então é claro que se ele está falando que surge de motivações, interesses e circunstâncias, é o que acontece no cotidiano. Então a filosofia ela vai com esse intuito. Por isso que posteriormente vocês vão ver a diferença entre história da filosofia e filosofia da história. Porque a filosofia ela vai com esse intuito. E ela não vai apenas só atrás de opiniões diversas, de pessoas tomadas como pessoas célebres, nada disso. Se a filosofia ela vai com o intuito de investigação e ela acaba sendo a mãe de todas as ciências, como vocês viram há muito tempo atrás, aí comigo, vocês vão ver que ela vai relatar tudo o que ocorre na sociedade. Ela vai fazer com que a gente entenda cada sociedade, ela vai fazer que a gente reflita nas ações tomadas, ela vai fazer com que a gente aprenda e respeite todas essas coisas. Por isso que ela é de fundamental importância para o nosso existir, para a nossa cultura. Porque vai fazer esse levantamento. A partir daí eu vou entender assim N coisas que ocorrem comigo e N coisas que eu enquanto ser, estou na sociedade. E é por isso que nós falamos de uma história da filosofia. Ela tem início, uma gestação, e pode ser uma atividade histórica. Ela não é eterna. Ela se movimenta e se modifica. Por quê? Porque eu vou falar de algo que está em constante movimento. Pensa a sociedade, quantas mudanças tiveram? Pensa você. Se a gente fizer uma reflexão filosófica, a gente entende que não tem como colocar um ponto final nessas atividades, porque o ser ele está em constante mudança e a gente tem que entender, tem que saber por que muda. Aí eu vou averiguar, eu vou investigar essas mudanças. Por isso que ele está falando do quê? Origens, sentidos. E surge de quê? De motivações, interesses e circunstâncias. Aí fica bem tranquilo, porque se eu coloco um ponto final nesse conhecimento, eu vou cristalizar, assim como diz o autor, o saber. Não, está pronto e acabado. Aí a gente sabe que não está pronto e acabado. Nem mesmo a história. Por isso que a filosofia entra para desvendar isso. E aí o autor, então, muda para um novo subtítulo, que é a chamada filosofia antiga. Ela vem, então, se distanciando, várias vezes eu tenho dito isso para vocês, que a filosofia ela acaba se distanciando do mito e se aproximando mais da razão. A filosofia surge como termo e como modo de saber autônomo.
Na antiguidade grega, então, existiam 3 níveis de desenvolvimento da filosofia. Então, na filosofia grega, eles, então, colocaram como se existissem 3 níveis, são 3 níveis para o desenvolvimento da filosofia. O primeiro, relativo a essa investigação racional e especulativa da natureza, que os gregos chamavam de físios, que provém de quê? De física. Então, pegava para tentar estudar a natureza. Então, eles iam atrás desse conhecimento. O segundo já é uma especulativa racional sobre aquilo que é, ou sobre o ser, chamado de ontologia, que é o estudo do ser. E aí, então, aí aparece Sócrates, claro que se eu estou falando da filosofia antiga, né? A gente vai saber aí pelo século, como vocês já viram, é tudo antes de Cristo, e aí eu me deparo com a própria história da humanidade, e aí vocês vão entender, porque ele está falando de coisa antiga. Então eu me deparo aí com os pré-socráticos, isso que ele está falando no primeiro nível, porque por isso que tem aqueles que se interessam como achar que a partir de, lembram? A partir de, eram chamados de filósofos da natureza também, porque tem a ver com esse primeiro nível. O segundo nível está aí bem claro a respeito de Sócrates, que vai se preocupar com o ser. E o terceiro nível passa de se discutir tudo que se relaciona ao ser humano, desde como ele pode conhecer a sua alma, até questões políticas, éticas, do que é o bem agir, a justiça, a política e a virtude. E aí você entende, porque você já sabe mais ou menos autores que foram surgindo a partir desse desenvolvimento da história. Então, o que acontecia na história, eles se aprofundavam e criavam teorias a partir daquele momento. Então, ele está demonstrando toda a filosofia antiga. E aí, ele termina assim, ó. Os principais períodos, ideias e filósofos também foram divididos em 3 grupos. Os pré-socráticos, eu vou mudar um pouco o que o autor falou, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Que está aí com essa preocupação da arqué. Nós temos níveis, né, que são filósofos da natureza, depois nós temos a escola pitagórica, e aí vai. Nós vamos de Tales até uma infinidade, aí até nós chegarmos naquele embate com sofistas. Depois nós temos o período socrático, que vem na figura de Sócrates, e o clássico da filosofia socrática é Sócrates, Platão e Aristóteles, e os pós-socráticos, que vêm também estudar esse momento, que é depois desses teóricos aí de Sócrates, do período socrático, tá? Boa sorte, que Deus abençoe vocês nessas provas, fiquem tranquilos para fazê-las, tá? Um abraço e até qualquer hora.